Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Aparecida, mas eu sou conhecida como Negacida e eu vou contar um pouco da minha história de vida para vocês. Meu casamento sempre enfrentava crises, e como os nossos filhos eram pequenos, e eu não trabalhava na época, pois o Joel não queria deixá-los com outras pessoas, e concordamos que eu ficaria em casa e que ele ainda me daria um valor para comprar as minhas coisas. No entanto, o meu marido só comprava o básico. E quando eu pedia dinheiro para algo, ele brigava e me acusava de ser gastona, dizendo que se dependesse de mim, o salário dele iria direto para o ralo. E apesar disso, eu me esforçava ao máximo para economizar, fazendo das tripas coração para poupar. E quando íamos ao mercado, eu fazia questão de escolher os itens mais baratos, pois sabia que ele sozinho não conseguiria dar conta das despesas. Mas o Joel não reconhecia os meus esforços. E um dia, irritado, ele disse que eu só sabia comer e engordar, e que não iria sustentar uma jamanta. Mas isso ele falou em voz alta dentro do mercado, e as outras pessoas olharam para mim. E eu disfarcei, não chorei por fora, mas por dentro. E aquilo que o meu marido fez foi super deselegante e me magoou profundamente. Como o Joel não estava cumprindo o nosso acordo, eu decidi quebrá-lo, e todas as manhãs eu saía para procurar emprego e deixava as crianças com a minha irmã, que estudava à noite. Quando o meu marido soube que eu estava procurando emprego, ele reagiu de forma negativa. Disse que o que eu iria ganhar só daria para pagar a pessoa que cuidaria das crianças. E afirmou que era bobagem eu sair para trabalhar, pois ele não estava deixando faltar nada dentro de casa. E tudo que eu estava fazendo era procurar sarna para me coçar. Eu não disse uma palavra, porque eu não queria brigar. Eu apenas queria trabalhar e ter as minhas próprias coisas, coisas que nós mulheres gostamos. Em casa, os móveis estavam velhos, as crianças não tinham roupas boas e o nosso aluguel estava muito alto. E por isso não dava mais para eu continuar parada sem fazer nada. E por ele insistir na ideia de que eu estava inventando problemas, fiz uma lista de tudo que precisava ser feito em casa e expus como ele me tratava por não trabalhar. Mas o Joel garantiu que eu estava fazendo tempestades em um copo d'água e que os maridos eram assim mesmo. Às vezes falavam coisas sem pensar, mas era tudo da boca para fora. Da boca para fora ou não, eu não queria mais aquela vida. E infelizmente eu tinha parado na 7ª série e sem muitas qualificações profissionais. Minha mentalidade era a seguinte: aceitaria qualquer oportunidade que surgisse. E toda vez que eu chegava na porta de uma empresa, eu perguntava se estava precisando de gente para trabalhar. Eu ouvia a mesma coisa: deixa o currículo na portaria. E eu pedi para o meu esposo Joel o dinheiro para comprar um currículo, mas ele se recusou a me dar, alegando que seria um valor jogado fora, já que a única coisa que eu teria no currículo era nome e endereço.
e eu que aquietasse com aquela conversa. E como Joel não me deu dinheiro, fui até a casa da minha mãe e pedi a ela o valor para comprar currículo. E mamãe prontamente me deu o dinheiro. Então eu fui até a papelaria e comprei alguns currículos para deixar nas empresas. Eu tinha o sonho de trabalhar em uma empresa específica, mas sabia que eles exigiam um ensino médio completo, algo que eu não tinha. No entanto, decidida e cheia de fé, preparei um currículo e fiz uma oração e deixei na portaria com o porteiro, na esperança de que o destino pudesse me abrir uma oportunidade. Acabei comentando com meu marido sobre a ação que tomei e ele respondeu dizendo que eu não seria chamada, pois aquela empresa não contratava qualquer um, e até mencionou que, mesmo com a sua formação e um curso técnico, não havia conseguido uma vaga lá, e sugeriu que eu não alimentasse esperanças. E aconteceu que eu recebi uma ligação que transformou completamente o meu dia. Ao atender o telefone, ouvi a voz do outro lado informando que era da empresa onde eu havia deixado meu currículo algumas semanas atrás. Nesse momento, meu coração disparou de emoção, pois a pessoa do outro lado da linha estava me convidando para uma entrevista no dia seguinte. Assim que desliguei o telefone, fiquei pulando de alegria e não consegui me conter. Corri até a casa da minha mãe para compartilhar a boa notícia com ela. A mamãe ficou tão emocionada quanto eu e disse: Deus não falha, minha filha, Ele não falha. Eu mal conseguia conter a minha felicidade. Então, assim que o meu marido entrou em casa, eu logo falei: adivinha quem me ligou? No entanto, ele respondeu com a cara mais fechada do mundo, dizendo: só pode ter sido cobrança. Afinal, quem mais ligaria para você? Sabe, eu estava tão feliz que nada do que o Joel dissesse iria conseguir estragar o meu humor. E mesmo assim, ele não se importando, eu contei que a empresa que eu queria muito trabalhar havia me chamado para uma entrevista. E na hora, eu pude ver a incredulidade estampada em seu rosto quando ele respondeu: você só pode estar maluca. Como alguém como você, que não tem estudos, foi chamada para uma entrevista, sendo que eu enviava currículo para lá e nunca consegui nada? Isso só pode ser engano. E amanhã você vai passar, vergonha. Se eu fosse você, nem iria. Vai que não é verdade, disse o Joel com um tom de descrença. Mas eu tinha certeza que era verdade e eu iria fazer de tudo para conseguir entrar nessa empresa. Afinal, era o meu sonho. No dia seguinte, levantei bem cedo. Vesti a melhor roupa que eu tinha no guarda-roupa e deixei as crianças com a minha mãe e com a minha irmã. E fui para a entrevista. Confesso que estava tremendo e pensando em várias coisas, inclusive nas palavras do meu marido. No entanto, não podia retroceder, mesmo que fosse um engano. Eu estava determinada a pagar para ver. Ao chegar à empresa, eu senti o coração acelerar de nervosismo e expectativa. Eu sentia várias vezes vontade de ir ao banheiro de tão ansiosa que eu fiquei. E após alguns momentos de espera, fui chamada para a entrevista. Sentei diante da entrevistadora e tentei manter a calma enquanto respondia as perguntas com confiança. No entanto, a ansiedade aumentou
quando a entrevistadora explicou que a empresa estava lidando com uma demanda excepcionalmente alta de pedidos e, com o resultado, estava contratando temporariamente uma grande quantidade de pessoas, incluindo aqueles que não tinham concluído seus estudos. Eu fiquei decepcionada, mas embora fosse temporário, esse trabalho poderia proporcionar a mim uma oportunidade valiosa. Depois da entrevista, ela me informou que eu estava contratada. Quando retornei para casa, me senti como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Ao compartilhar a notícia com a minha mãe e irmã, elas ficaram tão felizes que me garantiram que eu não precisaria me preocupar, pois cuidariam das crianças para eu poder trabalhar sossegada. O Joel riu quando ficou sabendo que era um emprego temporário e disse que 3 meses passariam rápidos e que eu aproveitasse o meu tempo. Enfim, iniciei o meu trabalho na empresa e logo fiz amizades com os colegas. O meu encarregado, o Sr. Moisés, gostou muito de mim e frequentemente perguntava se eu poderia ficar um pouco mais tarde ou se estaria disponível para trabalhar aos sábados até ao meio-dia. E como eu queria muito conseguir ser efetivada naquela empresa, pois haviam rumores de que, se eles gostassem do meu trabalho, eu teria uma chance. Então eu me colocava sempre à disposição, mesmo sabendo que o meu marido provavelmente reclamaria quando eu chegasse em casa. E eu comecei a sentir mais alegria no meu trabalho do que em casa, pois em casa o Joel só brigava e nunca estava satisfeito com nada. E quando eu fazia algo, sempre jogava na minha cara. O Joel estava tão irritado porque eu estava trabalhando que buscava as crianças com raiva na casa da minha mãe. E quando algum deles fazia manha, pronto. O meu marido não tinha paciência e descontava neles toda a sua raiva com algumas palmadas. A mamãe, já não suportando mais aquela situação, acabou falando umas boas para o meu marido. E ele, bocudo, não ficou quieto. E os dois discutiram e a briga foi feia, mas foi tão feia que o meu padrasto precisou intervir, já que eu estava no trabalho. E quando eu cheguei em casa, imagina, o meu marido estava furioso. E assim que entrei, ele despejou toda a sua raiva em mim e aos gritos ordenou que eu saísse do emprego, pois as crianças não iriam ficar mais na casa da minha mãe, pois ele a considerava uma folgada e intrometida. Mas eu afirmei que não iria sair do emprego. E se ele quisesse as crianças em casa, que ele mesmo pedisse demissão, pois eu só deixaria o emprego se fosse demitida pela empresa. E a nossa discussão durou quase a noite inteira. E quando finalmente me deitei, depois de colocar o Vitor e o Leonardo na cama, o Joel disse que se eu continuasse com aquela rebeldia toda, ele preferia se separar. E eu respondi assim, calmamente: vá em frente. Se esse é o desejo do seu coração, pode começar a mexer nas papeladas. O Joel só podia estar com inveja do meu trabalho. Não era possível. Tudo o que ele dizia era: quero só ver quando o seu serviço temporário acabar o que vai ser da sua vida. Vai voltar a ser a cordeirinha de sempre, porque agora que está trabalhando, pensa que é a dona do mundo. Eu não estava entendendo o comportamento dele. Eu nunca quis ser a dona do mundo. Eu só queria trabalhar para poder dar qualidade de vida aos meus filhos, alugar uma outra casa,
ou até mesmo, quem sabe, poder comprar um cantinho para nós. Enquanto Joel falava, eu fechei os meus olhos e fiz a minha oração da noite e acabei dormindo. Na manhã seguinte, deixei as crianças na casa da minha mãe e segui para o trabalho. Tive um dia bastante produtivo. E no final do expediente, o senhor Moisés perguntou se eu poderia ficar um pouquinho mais tarde. E como sempre, eu concordei em ficar. Nem passou pela minha cabeça que o meu marido não tinha pego as crianças. Então eu fui direto para casa. Ao abrir a porta, eu vi o Joel sentado no sofá com uma mochila nas costas. E quando ele me viu, disse: "Estou indo embora. Estou me separando de você." Bom, a atitude do Joel não me surpreendeu. E como a gente não vinha bem, eu não o questionei porque disso, daquilo. Sinceramente, um marido como Joel era melhor nem ter. E a minha única preocupação naquele momento era saber onde estavam as crianças. E ele friamente respondeu que no mesmo lugar que você deixou de manhã. Se levantou, ajeitou a mochila nas costas, pegou a carteira que estava em cima da mesinha, abriu a porta e nem me disse adeus. Olha, para quem pensa que eu chorei, sofri, me descabelei, está muito enganada, porque eu não tinha um marido, eu tinha um inimigo, assim debaixo do mesmo teto. Um homem que não me apoiava em nada, que não me valorizava. Eu acho que naquele momento eu até respirei mais aliviada. E busquei as minhas crianças e aproveitei para jantar com a minha mãe. Conversamos sobre o ocorrido e ela e o meu padrasto me ofereceram um quarto na casa deles caso as coisas apertassem para o meu lado. Pois, segundo eles, família que é família se ajuda. O desejo do Joel era que eu fosse mandada embora, que eu não conseguisse alcançar os meus objetivos. Ele queria me ver quebrar a cara e depois voltar para ele com o rabinho entre as pernas. Essas foram as palavras que saíram da boca dele, mas em pensamento eu anulei todas aquelas sentenças, porque eu estava determinada a vencer na vida. Um dia eu recebi a boa notícia de que eu tanto esperava. Eu estava sendo efetivada. E dali para frente, a minha vida só mudou. Quando eu me firmei na empresa com mais de anos de casa, eu consegui comprar a minha casa própria. Participei de um programa habitacional e conquistei o meu primeiro imóvel. Meus filhos cresceram e eu fiz questão de incentivá-los a irem além, estimulando-os a fazer faculdade. O Vitor se tornou engenheiro e o Leonardo arquiteto, e os dois fundaram uma empresa. O Joel, o meu ex-marido, se casou novamente, mas não tem paz, porque a mulher dele é alcoólatra e ele passa maus bocados na mão dela. Eu estou com 62 anos, nunca me casei e não sinto falta de um companheiro. Estou bem comigo mesma e amo a minha própria companhia. Sou muito ativa, viajo com as amigas e aproveito a vida como se fosse o meu último dia.